Mais um vídeo nesta tarde maravilhosa, neste dia de sábado, para compartilhar com os amigos, com os irmãos, acerca da palavra de Deus. Deus sempre nos tem dado a sabedoria, um conhecimento, para que nós possamos avançar e crescer no seu conhecimento, para a honra e para a glória de Deus. O livro de Colossenses, no capítulo 3, diz a palavra do Senhor desta maneira: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isto é mais uma certeza, uma prova, uma confirmação e uma solução de que todas as coisas criadas por Deus, faladas por Deus, praticadas por Deus, são perfeitas e são verdadeiras. Isto prova que Deus não vem pedir dinheiro a pessoa nenhuma, que Deus não vem pedir casa a pessoa nenhuma, pedir dízimos de dinheiro a pessoa nenhuma e nem de material nenhum. Isso diz que Deus não necessita de nada do homem. Isso prova que Deus é rico, que Deus é misericordioso, que Deus é Pai da bondade, é Pai do amor, é Pai da graça, é Pai da santidade, que Deus nos ama, que Deus nos santifica de graça, sem precisar de nós fazer nenhum sacrifício, porque Ele já fez na cruz do Calvário, aí por seu Filho, Jesus Cristo. A palavra do Senhor, que permanece para sempre nos quebra o orgulho, nos quebra o medo, nos quebra a incerteza. Havendo essas palavras de Deus aqui nessa Bíblia Sagrada, nesse capítulo 3, isso mostra de que Deus não está escorado em um carro meu, não está escorado em uma casa minha, não está escorado em 10% do meu salário, não está escorado em nada. Isso prova que Deus é grande, que Deus é dono de tudo, que Deus é dono de todas as coisas, que Deus é dono de tudo, que Deus é que tem condição de dar e não de pedir. Deus não pede nada, porque Deus não é imolé. E aqui está a prova. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, repetido aqui, porque estou pregando o Evangelho na palavra de Deus e preciso falar, né? Falar de que Deus é amoroso, de Deus é... Veja aqui embaixo, o versículo 2 diz: pensai, né? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente vê todos os pastores, todos os bispos, todos os apóstolos com a Bíblia na mão, usando a Bíblia para chamar crente de ladrão, para chamar crente de amaldiçoado, para dizer que o diabo vai entrar na casa de crente, para dizer que o diabo vai matar filho, para dizer que o diabo vai separar a mulher, para que as pessoas fiquem nervosas, tenham medo de todo o seu dinheiro para esses homens que se chamam crentes, que se chamam pastores. Mas a Bíblia não aprova essas palavras que esses homens
comete, que esses homens falam. Em lugar nenhum a gente vê a Bíblia apoiando esses caras. Ao cantar lá em Isaías 56, 11, diz que esses cães são gulosos, esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, esses missionários, eles são cães gulosos, né? E veja a situação, como é que uns homens desses podem pregar sendo conhecido como cães gulosos, né? Romanos 6, 3 em diante, né? Romanos 6. É muito agradável, muito bom a gente meditar na Bíblia, porque veja o que diz o livro de Romanos, no seu capítulo 3, no seu... não é capítulo 3, é capítulo 8, né? Romanos capítulo 8, glória a Deus, né? Diz, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles estão oprimindo os pastores, os bispos, os apóstolos, estão oprimindo as pessoas nessa carne, né? Oprimindo as pessoas para que as pessoas dê seu carro, dê sua moto, porque senão Deus vai amaldiçoar, porque senão Deus vai matar, porque senão Deus vai fazer e vai acontecer. E as pessoas não têm sossego. Diz que o versículo 2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, não devo nada. E não é nenhuma parte que eu fiz. Foi Jesus, na sua morte, que deu toda a libertação para que possamos hoje ser livres. Esse negócio de dizer que... olha o versículo 6. Versículo 6 de Romanos. Diz assim a palavra do Senhor. Olha. Versículo 1 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aqui tem o versículo 2, ó, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Por que os pastores usam a Bíblia para dizer que as pessoas são pecadoras? Ele chama as pessoas de pecadoras, chama as pessoas de ladrão, chama as pessoas de amaldiçoadas, se a Bíblia diz que nós não somos mais pecadores. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 2 que nós não somos mais pecadores, estamos mortos para o pecado. Não tem como viver mais nele, no pecado. Cristo matou na cruz. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Todos. Cachaceiro, pastor, padre, bispo, macumbeiro, toda classe de pessoas estão em Cristo Jesus. Todos foram batizados na sua morte, que a Bíblia diz que Jesus não fez acepção de pessoa, ele salvou a todos. O que está faltando no povo é professor, para que os professores possam alcançar essas verdades. As pessoas, no caso, possam alcançar essas verdades, para que as pessoas possam viver livre, possam viver felizes, possam viver tranquila, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, se livrou, estamos livres. Não é mais por dar um dízimo que vai ser livre. Não é mais por dar uma oferta que você livre. Não é mais por dar um carro, por dar uma casa, por dar uma moto que você livre. Não, a salvação, a libertação, a liberdade foi na cruz. Foi Ele que decidiu morrer. Foi Ele que decidiu dar a vida para que nós tivesse com abundância, né? Gálatas, no seu capítulo 1, é muito importante ver o que diz o livro de Gálatas. No capítulo 1, diz que aqui ainda estamos em coisa, né? Passando em nome de Jesus, Gálatas capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. Cheguei lá, né? Cheguei. 1:8. Diz aí. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Observe que Paulo não dá nenhum apoio para esses evangelhos, essas pessoas que vão ungir coisas no monte, que vão orar no monte, que vão cobrar dízimo, que vão pedir oferta, que vão adorar de várias maneiras, cantando música, né? Esse evangelho, Paulo diz que as pessoas que usam isso são anátemas, são amaldiçoadas. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Né? E o versículo 5 deste mesmo capítulo deixa bem claro que nós somos salvos pela graça de Deus e não pela lei de Moisés. Olha, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então aqui o próprio apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo ao povo que serve a esses pastores: calma, saia dessas igrejas, saia desses templos, deixe de obedecer esse povo não prega evangelho, esse povo destrói, esse povo mente, esse povo são prostitutos, esses povos são gananciosos, esse povo são a pior classe de pessoas, porque eles não pregam o evangelho na intenção das pessoas pegar o conhecimento, eles pregam o evangelho na intenção de pegar o dinheiro do povo. E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, continua dizendo: eis que eu, Paulo, vos digo que se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês voltarem a dar dízimo, se vocês voltarem a dar oferta, se vocês voltarem a comer Páscoa, que é a ceia que eles chamam hoje, o sacrifício de Cristo foi em vão para vocês. Se vocês fazerem jejum, o sacrifício de Jesus foi em vão. Se vocês batizarem em água, o sacrifício de Cristo foi em vão. Cristo de nada vos aproveitará. E o que é que esses pastores estão fazendo? Blasfemando, mentindo, traindo, prostituindo, roubando e fazendo as pessoas de escravo para que eles não trabalhem, para que eles tenham vida boa. E as pessoas
permaneço nessa condenação, neste medo, sustentando esta ganância, sustentando estes crimes, né? Dizendo que as pessoas são amaldiçoadas, baseado no livro de Malaquias. E as pessoas acreditam porque lê lá e está escrito lá, mas vamos olhar o livro de Gálatas, que está no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 13, que diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. Não é conversa de pastor, não é conversa de bispo, não é conversa de apóstolo. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso quer dizer que Cristo se fez maldito. Cristo se fez amaldiçoado para que as pessoas fossem abençoadas. Ninguém pode fazer nada mais para a salvação, porque a salvação era no Espírito. O próprio Cristo disse que a carne para nada presta. O Espírito é o que vivifica. Então a maldição das pessoas estava no Espírito. Cristo veio para dar liberdade, para dar salvação, para dar paz ao Espírito, para que o Espírito tivesse acesso a Deus de novo, para que Deus pudesse ter acesso aos espíritos que estavam perdidos dentro da arca de Noé, que o povo foram mortos naquele acidente, afogados todos em água, e depois daquele afogamento os corpos pararam em muitos lugares, e aí aconteceu que os espíritos ficaram encalhados nos seus corpos. Lá onde os corpos acabaram, os espíritos ficaram nos sepulcros, chamado inferno, nas sepulturas, pela própria água, pela própria terra, cobriu-se os corpos, mas os espíritos permaneceram naquele lugar até a vinda de Jesus. Jesus morrendo, vai a esses espíritos, prega para esses espíritos, leva esses espíritos para debaixo do altar de Deus e dá liberdade para que todos os espíritos sejam salvos, sejam libertos. Não é a nossa carne, não é o que nós faz, mas sim o que Ele fez para que havesse salvação, para que havesse libertação, para que a glória de Deus fosse retornada aos espíritos de novo. Isso é a palavra de Deus, isso é a verdade do Evangelho, isso é a pregação verdadeira. Então, já quero agradecer a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que perdam o medo, que possam compartilhar, que possam entender, que possam meditar, que possam ficarem fortes também. Vamos abandonar esses templos, vamos abandonar esses pastores, vamos abandonar esses bispos, vamos abandonar esses apóstolos e vamos ficar na internet ouvindo e pregando a palavra do Senhor verdadeira, porque a Bíblia ela é verdadeira, mas os pastores são mentirosos, os pastores roubam, os pastores mentem, os pastores adulteram, os pastores prostituem, e não é a verdade que eles pregam. Por isso eu convido a todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, que se inscrevam no canal, que dê like, que compartilhe os vídeos para que a palavra de Deus possa ir mais longe através das Escrituras Sagradas, através da palavra.